Patrick Santos, eu peguei a entrevista e rabisquei. Olha aqui. Quem nos vê no vídeo, eu rabisquei a entrevista, eu fiquei enlouquecido com a entrevista. Porque ela, além de tudo isso que a Vera disse, ela apresenta um DEM que mais uma vez julga que pode competir, disputar espaço com o PT. Nesse terreno, no terreno do social, em termos político-eleitorais, disputá-lo é inexistir. É mais uma vez se aproximar da extinção. Eu destaquei alguns trechos aqui que eu gostaria de comentar. A primeira resposta dele: o partido, se referindo ao DEM, o partido teve explicando por que o DEM quase acabou. Veja como a visão é turva. O partido teve coragem de remar contra a maré para manter seus princípios. Isso nos custou, perdemos deputados, senadores, governadores. Não é verdade. O partido não teve coragem alguma. Só ver a história. Recusou as bandeiras liberais e não teve peito de fazer a disputa política com o PT. Não soube ser oposição. Foi burro e covarde o DEM. Por isso quase acabou. E não aprendeu nada, como mostra na entrevista. Aí mais adiante o sujeito diz: prefeito de Salvador, hein? E se omite, a entrevista mostra isso, se omite naquilo em que era fundamental a participação dele, que é na disputa pelo governo da Bahia. A contribuição do DEM maior em termos nacionais é disputar com o PT o governo da Bahia, e ele está com medinho de perder. Deixa claro na entrevista. Esse é o desafio do candidato do DEM, a grande contribuição que esse partideco tem a dar. E aí diz o seguinte: quando a crise se impôs, a crise que quase derrubou o governo Temer, Rodrigo, o Maia, cresceu como presidente da Câmara. As melhoras nos indicadores do país derivam do apoio do Congresso à agenda econômica. Quando a crise se impôs, Rodrigo cresceu, foi o olho da presidência da República. Ele flertou com o movimento que tentou derrubar o presidente. Ele achou que poderia ser presidente. Essa é a verdade. E esse foi o crescimento do Rodrigo Maia. As melhoras nos indicadores econômicos podem ter a contribuição do Congresso, certamente tem, mas derivam de uma agenda do Planalto. E naquilo que o Rodrigo Maia botou a cara e se comprometeu, que era a reforma da Previdência, fracassou. E ele, Rodrigo Maia, também é responsável por isso. O ACM Neto é jovem, né? Digamos que seja uma liderança em ascensão. Vai assumir a presidência do partido. A gente espera algum conceito, alguma base, algum pilar. É evidente que é ridículo o sujeito dizer que a candidatura do DEM não seria governista. Bem, doutor, se ela não for governista, ela não tem nenhuma chance. Não é mais tempo de pensar nisso. O DEM escolheu fazer parte desse governo. O problema é o seguinte: não tem alternativa eleitoral para o DEM em 2018 sem o governo Temer. A questão é, o governo Temer não quer o candidato do DEM. O lance é o outro, é o inverso, tá? Só para deixar claro. E aí os pontos conceituais sobre os quais eu gostaria de tratar, que são muito importantes e são escandalosos na entrevista do ACM Neto. Sinto muito, dizem que é um bom prefeito de Salvador, mas não dá para, diante de uma pergunta como: qual a visão do partido sobre o Estado mínimo? Aí o sujeito responde, tem mil maneiras de responder, mas ele responde: não vamos defender Estado mínimo, mas defendo que aquilo que o Estado se propõe a fazer, que faça bem feito. Ora, o Estado hoje se propõe a fazer tudo. O Estado hoje é onipresente. O que ele está dizendo é que quer continuar assim, com esse Estado que interfere na vida do brasileiro. Esse é o líder do Partido Liberal, do tal Partido Liberal Brasileiro. Mas, aí o sujeito, a entrevista muito boa do Bogossian, aí pergunta: defende a privatização de estatais como Petrobras, Banco do Brasil e Caixa? Aí o cara diz: empresas públicas estratégicas não podem ser objeto da disputa ideológica. A ótica da decisão não pode ser o interesse do mercado ou exclusivamente a procura pelo equilíbrio fiscal. Ou seja, o que ele está dizendo é contra as privatizações. É tudo estratégico? A Petrobras é estratégico, o Banco do Brasil é estratégico, tudo estratégico? É isso, doutor do Partido Liberal. E por fim o seguinte: aí a resposta mais relevante, preciso fazer o elogio. Alguns adversários de Lula diziam que gostariam que ele disputasse a eleição para ser derrotado nas urnas. Qual a sua opinião? E aí ele diz: há esperança para o ACM Neto. A candidatura de Lula não depende da política, depende da justiça. A lei diz que qualquer pessoa que tenha contra si uma condenação de órgão colegiado está inelegível, ponto. É a única resposta de um homem adulto. Parabéns, ACM Neto.